nós separamos esse dia, né? É uma terça-feira, é um dia onde nós não temos transmissões, nem pela obra, nem pelo Instituto. Aí nós queríamos aproveitar esse dia e ter um pouco de comunhão com a igreja e também com a micro-região, tanto de Belo Horizonte, também vamos incluir a micro-região do MET Piracicaba. Então é uma palavra para vocês, tá bom? Para as famílias. É uma palavra com respeito à igreja em Éfeso. O tema, né, o título é Um Chamado ao Arrependimento. Deus está chamando você hoje, minha irmã, meu irmão, famílias da igreja. Deus está chamando vocês a um arrependimento. Eu preciso receber esse chamado de Deus. Ó Senhor Jesus. Por que esse sentimento, irmãos? Porque nosso irmão Pedro tem falado muito forte nas últimas duas mensagens, tanto na mensagem 34 quanto na mensagem 36, e também por duas vezes na live, na quinta-feira. Ele tem falado um pouco o sentimento da igreja em Éfeso. Dentro das 7 igrejas de Apocalipse, ele está extraindo ali um pouco do sentimento da igreja em Éfeso, e nós também precisamos ganhar esse sentimento, ganhar o que Deus está falando com a igreja. A igreja em Éfeso, o significado, né, os irmãos sabem, já falamos e os irmãos também já têm essa ciência. Cada igreja tem um significado e a igreja em Éfeso, o significado dela é desejável. A igreja em Éfeso era uma igreja desejável. Olha como que Deus via e como que Deus vê a igreja. Vê a igreja como algo que é aprazível, né? Algo que é desejável é algo que é aprazível. É onde você tem prazer, é onde você tem alegria em ter ou alegria em ver. É algo que você aprecia bastante. Então isso é a igreja em Éfeso, uma igreja desejável, porque tinha alguns aspectos positivos, mas elas tiveram também, ela também teve a sua falha, teve o seu erro, a sua dívida para com Deus. É isso que nós vamos ver. Mas mesmo a igreja em Éfeso, ali com as suas dificuldades no final, Deus ainda estava chamando a igreja em Éfeso ao arrependimento. Então Deus está chamando você hoje nessa era final a se arrepender, mas para isso você precisa ser iluminado, ganhar luz, ver diante de Deus o que tem falha, o que não tem falha. A igreja em Éfeso caiu em um item que nós vamos ver. Então é bastante sério isso, né? Ó Senhor Jesus. Apocalipse aqui, capítulo 2, o versículo 4. O Senhor fala assim para a igreja em Éfeso: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, olha que palavra séria, que palavra forte. O Senhor estava falando para uma igreja, e era uma igreja boa, da qual o seu nome era desejável. Mas o Senhor falou: eu tenho, porém, contra ti. Ou seja, Deus tinha algo contra a igreja em Éfeso. É sério ouvir isso de alguém, né? Se sua esposa fala algo para você, olha, eu tenho algo contra você. Se seu filho fala algo para você, dizendo, pai, eu tenho algo contra você. Deus estava falando para a igreja em Éfeso. Apesar que vocês têm vários atributos, vários adjetivos positivos, nós vamos ver, né, que Deus ali, por meio de alguns versículos, era uma igreja digna de ser louvável, de ser elogiada. Mas aí no versículo 4 o Senhor falou assim, olha, eu tenho algo contra vocês. Ó Senhor Jesus. É um versículo que nós precisamos ser bastante iluminados. Quando Deus direciona algo para nós, por meio de um irmão, por meio da leitura da Bíblia, por meio da sua comunhão pessoal com o Senhor, por meio de uma palavra falada pelos profetas. Aqui é um versículo de muita luz. Eu preciso orar e falar, Senhor, o que o Senhor tem contra mim? No meu casamento, tem algo que é contra a sua vontade?
No meu trabalho, será que tem algo que é contra a sua vontade? No meu grupo de WhatsApp ou no meu Instagram, ou aquelas pessoas das quais eu sigo, no Instagram ou no Facebook, ou qualquer outra mídia, será que o Senhor está aprovando? Quando Deus fala que tem algo contra nós, irmãos, é sinal que tem algo ali que não está bem. Se o Senhor falou para a igreja em Éfeso que eu tenho porém contra ti, é sinal que eles tinham infringido algo, eles tinham cometido um delito, cometido uma infração, que eles precisavam ir diante da luz do Senhor e se voltar ao Senhor. Então, nós, nessa era final, essas palavras que têm sido faladas para nós, palavras de grande ajuda, ó Senhor Jesus, nós não podemos ficar na passiva, indiferentes a essa palavra. Eu e você precisamos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor pelo seu socorro, pela sua misericórdia, para que sejamos alcançados por essa palavra. Senhor Jesus, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a igreja em Éfeso, irmãos, ela deixou Deus triste. É como se Deus tivesse magoado com aquela igreja, porque algo estava bloqueando o relacionamento de Deus com a igreja. Se tem uma infração, se eu infringi algo, se eu cometi algum delito, tem algo bloqueando, algo que não flui, que não passa. Precisa resolver isso, senão nada avança. Se tem algo você contra a sua esposa, ou sua esposa contra você, ou você contra a liderança da igreja, se tem algo que você ainda não tratou, se está ainda no meio do caminho, precisa tratar ou retratar, precisa refazer isso logo para poder avançar, senão cria um bloqueio e isso traz grandes consequências, como trouxe consequências para a igreja em Éfeso. Sempre, irmãos, tem algo, né, até a volta do Senhor, quando nós orarmos e buscarmos a luz do Senhor, sempre vai ter algo que o Senhor vai falar que ainda nós precisamos avançar mais, precisamos ser mais transformados. Ó Senhor Jesus, lembra daquela passagem de Lucas 18? Lucas 18, versículo 22. Lucas capítulo 18, versículo 22. O Senhor diz aqui para o jovem rico: ouvindo, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha só, irmãos. O Senhor falou para um jovem, porque o jovem falou, olha, de tudo eu tenho feito, o versículo 20 diz assim, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí falou assim, replicou-lhe, tudo isso, versículo 21, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí o Senhor falou, mas jovem, você tem observado tudo isso, mas uma coisa ainda te falta. Sempre vai faltar algo, irmãos. Às vezes você acha que sua esposa cobra demais, ou o marido cobra demais, ou o filho cobra demais. É porque sempre vai faltar algo para podermos ir na luz do Senhor e sermos iluminados. Por melhor que seja o seu casamento, ainda te falta uma coisa. Por melhor que seja o seu convívio familiar, ainda te falta uma coisa. Por melhor que você viva a vida da igreja, quando nós vamos na luz do Senhor, ainda nos falta algo. Ó Senhor Jesus, no tanto que o versículo, voltando aqui, né, o capítulo de Apocalipse, capítulo 4, a parte B, né, do versículo, capítulo 2, a parte B, o Senhor falou assim, olha, por que é que eu estou chateado com vocês? Tenho, porém, contra ti, né, que abandonaste o teu primeiro amor. Por que que o Senhor,
ele estava chateado, estava repreendendo a igreja em Éfeso? É porque elas abandonaram algo que é da essência da vida. Eles abandonaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor, ou seja, o amor, ele é Deus, ele é o fluir da vida de Deus. Se eu deixo isso de lado, eu não conseguirei viver a vida da igreja. Aí eu me perco. Aqui a igreja em Éfeso era uma igreja que tinha um padrão muito bom. Olha só o que o Senhor fala aqui no versículo 2 para eles. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eles tinham obras e o Senhor fala, o Senhor não estava desfazendo disso não. E nem nem desmerecendo o que eles faziam. O Senhor falou assim, olha, eu conheço as tuas obras. Porque alguém poderia questionar, algum presbítero poderia questionar. Senhor, como o Senhor escreve uma carta dessa, tendo algo contra nós, sendo que nós somos uma boa igreja? Nós temos obras, nós temos labor, o Senhor conhecia o labor deles, conhecia a perseverança, que não pode suportar homens maus, eles detestavam homens maus. Eles colocavam à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos, eles iam ali e falavam que não eram, e os achaste mentirosos. Olha o versículo 3. Eles tinham perseverança. Nós não estamos falando aqui para uma igreja que estava desanimada, uma igreja que estava ali caminhando muito lentamente, não. Não estamos falando para alguém que no meio de sofrimento, no meio de situações, estavam desistindo, não. Eles tinham perseverança. E eles suportavam provas por causa do nome do Senhor. E não te deixasse esmorecer. Então, olha, o Senhor falou muitas coisas para eles. Então, não era o que estava em pauta aqui, não era as obras, não é o que a igreja em Éfeso fazia. É igual um casamento, irmãos. Nós podemos pagar o aluguel, pagar a prestação de carro, trazer ali para dentro de casa o mantimento, pagar água, pagar luz, condomínio. Tá tudo muito bem, roupa, escola dos filhos, está tudo muito tranquilo. Mas o casamento, ele vive só disso? Se deixar de lado a essência, né, do casamento, que é o amor, aí o casamento se torna aos poucos, mesmo tendo tudo isso. O casamento em si, o relacionamento do marido com a esposa, o relacionamento da igreja com Deus, se torna algo frio, algo ali começa a ficar morno, depois começa a ficar frio, gelado, aí não tem forças para poder avançar, porque o que Deus mais queria da igreja em Éfeso era que eles voltassem à comunhão com Deus, à essência. Eles se perderam na sua essência. Senhor Jesus, é algo bastante sério, irmãos. Eles aqui abandonaram o primeiro amor e deixaram ali esse amor de lado. Nós vamos ver mais para frente um pouco o significado disso. Aí eles se tornaram pessoas frias. E é o que Satanás quer. Satanás, ele não importa se você serve, ele não importa se você é um profeta, se você é um líder, se você é um coordenador, um supervisor de serviço, se você serve no serviço de música, recepção, comportagem. Ele não importa com nada disso. Enquanto você está fazendo, não tem problema nenhum. Agora, se você ama o Senhor, aí Satanás importa. Se você é alguém que busca a comunhão com Deus, aí ele importa. Por quê? Ele sabe que isso é a manutenção da sua vida cristã. Então, irmãos, não é somente a questão do fazer. Como 1 Coríntios 12 fala muito dos dons, fala muito do fazer, do servir. Mas 1 Coríntios capítulo 13 fala que sem o amor, de nada valerá, de nada serei. O que é o casamento sem o amor dos pais com os filhos?
ou do marido com a esposa, ou da esposa com o marido. Vai chegar um tempo que se torna doutrinário. Então o Senhor falou, olha, igreja em Éfeso, cuide-se bem, porque vocês abandonaram esse princípio de me amar. Por isso que Satanás, irmãos, ele não quer que nós amemos o nosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz assim: e por se multiplicar o amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que a iniquidade quer fazer? Fazer você deixar de servir? Não necessariamente. Fazer deixar você de vir para as reuniões? Não necessariamente. Fazer com que você pregue o evangelho? Não necessariamente. Às vezes até aumenta, né, o seu encargo pelo evangelho quando surgem algumas situações. Mas aqui fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. Então eu e você, irmãos, precisamos cuidar bem dessa questão, desse item. Jovem, você deve cuidar bem desse item. Você não pode se tornar um jovem frio para com o Senhor. Você pode até deixar de fazer algumas atividades nas reuniões da igreja, ou nos serviços da igreja, ou nos serviços da obra do Senhor. Mas você não pode perder esse amor. Você não pode se tornar alguém frio, um jovem frio, um casal frio, um filho frio para com as coisas de Deus, para com a manutenção da vida, que é o amor. O amor, o que é o amor? O amor é Deus. O amor é o fluir da vida de Deus. Se eu não amo o Senhor, eu vou bloquear esse fluir. A vida de Deus não vai fluir de mim. É sério. Ó Senhor Jesus, nós devemos, irmãos, ter bastante sensibilidade com respeito a isso. Ser bastante simples e com muita pureza nos voltar ao Senhor e falar, Senhor, o amor se esfriará de quase todos por causa do aumento da iniquidade. Mas, Senhor, não permite que eu me inclua nesse quase todos. Eu quero sair fora disso. Senhor, restaura, renova o meu amor hoje pelo Senhor. Senhor, aquele fogo, né, forte dentro de mim, declarando ali a sua vitória, declarando que o Senhor está no meu interior, que eu sou o teu filho. Senhor, renova isso. Irmãos, nós não podemos cair numa frieza espiritual. Nós não podemos deixar nada bloquear esse fluir da vida de Deus em nós. O amor, ele é o fluir da vida de Deus. E é algo constante, é algo que flui continuamente. Senhor Jesus, se nós cairmos naquilo que Satanás quer, naquilo que a iniquidade quer, fazer com que nós nos esfriemos, nós deixemos de lado esse relacionamento com Deus, nós vamos nos tornar pessoas frias. A igreja em Éfeso, né, apesar que tinha tudo, mas se tornou uma igreja fria. Os presbíteros era alguém ali que não tinha amor pelo Senhor. É quase que fazer as coisas pelo habitual. Ser cristão pelo habitual, pelo comum. Viver a vida da igreja pelo habitual, pelo comum. Casamento pelo comum. Pelo aspecto mecânico, né, de fazer as coisas todos os dias ou todo mês, e vai vivendo 10, 15, 20 anos. Não pode perder a essência. Ainda que nossa casa não tenha dinheiro, mas tem o amor do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. Ainda que nossa casa falte algumas questões, talvez não tenha carro, não é isso? Mas o amor, ele supera todas essas questões. Por isso que nós devemos amar o Senhor. Eu e você precisamos amar o Senhor. Ó Senhor Jesus,
Senão, irmãos, vamos cair numa situação que talvez seja uma situação irreversível. Não é fácil você entrar num sentimento frio, gelado, um cristão frio, gelado. Espiritualmente não tem aquecimento, não tem vigor, não tem fogo, não tem força. É perigoso isso. As pessoas que são muito expostas ao frio, né? Sempre está exposta ao frio. Aí, aos pouquinhos, ela vai perdendo um pouco a temperatura do corpo. Aí vai causar o que nela? Vai causar uma hipotermia. Irmãos, nós não podemos ter nenhuma hipotermia espiritual. Nós não podemos ficar expostos às questões frias. Crítica, por exemplo, nos torna pessoas frias, carrancudas e até mesmo doentes. Começamos a reclamar, a murmurar. Tudo isso é um ambiente frio para nos prejudicar. Mas nós temos recebido uma palavra forte para aquecer o nosso espírito. A nossa temperatura deve elevar, ela deve ser forte, né? Nós não podemos ter uma hipotermia, mas temos que ter uma hipertermia, que é uma elevação maior da nossa temperatura. Alguns ficam até com febre, né? 38, 39, 40 graus. Espiritualmente, irmãos, nós não podemos estar com menos do que 40 graus. Você e eu precisamos agarrar com firmeza a palavra profética, porque essa palavra é que nos salva, é que nos cura de toda frieza e nos mantém acesos na vida da igreja. Paulo falou para Timóteo, por causa de tantas situações negativas ali que estavam ocorrendo com a igreja em Éfeso, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom, abana, né, o fogo de Deus que há em ti. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos abanar o fogo de Deus em nós. Nós não podemos perder o foco, perder a meta. Para que estamos hoje vivendo a vida da igreja, esperando a volta do Senhor? Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo, versículo 46 de Mateus, 24, 46, o Senhor falou assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, quando o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar fazendo assim, irmãos. Nos aquecendo com as coisas espirituais, com o fluir da vida de Deus. GFCM mantém a nossa temperatura alta, leitura da palavra mantém, a oração vespertina, a oração matutina, a oração da aurora, tudo isso, né, mantém a nossa chama. Reuniões da igreja, agora presencial, a maioria das igrejas, mesmo que você não consiga ir, você pode ouvir pelo Zoom ou pelo YouTube, canal da igreja, canal da obra, canal do Instituto. Você tem hoje muitas palavras para poder aquecer o seu espírito. Senhor Jesus, não permite, Senhor. A igreja em Éfeso, irmãos, entrou numa degradação. O nosso irmão Pedro falou que da época de Paulo, até a igreja em Éfeso da época de Paulo, até a igreja em Éfeso da época de Apocalipse, mais ou menos 35, 36, 38 anos, ou seja, entre 34 a 40 anos, que é mais ou menos a idade espiritual de muitas igrejas e muitos irmãos. Tem muitos irmãos que reúnem já 45 anos, 40, 37, 35, 32. Boa parte dos irmãos tem mais de 20, 25 anos, estão chegando aos 30 anos. Mas aí, olha que lamentável, quando o Senhor escreveu para a igreja em Éfeso, ali em Apocalipse capítulo 2, o Senhor falou para eles, eu vou ler novamente, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, versículo 5, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Senhor Jesus, o Senhor falou, igreja em Éfeso, lembra-te. Por isso, irmãos, essa mensagem essa noite é um chamado de Deus para nós ao arrependimento, é um chamado de Deus ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste,
Onde é que eles caíram, irmãos? Caíram num item tão essencial que é o amor. Ó Senhor Jesus, não tinham problemas com obras, não tinha problema com perseverança, não tinha problema em desânimo, eles tinham perseverança, mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, é uma situação bastante séria. Eu e você precisamos ir na luz do Senhor. Por quê, irmãos? Talvez você tenha ainda, eu estou chegando, né, aos meus 30 anos de vida cristã, 35, mas olha, é um período curto. Os presbíteros ali, ou seja, a igreja entrou em uma degradação muito grande. Como o nosso irmão Pedro nos falou, essa igreja deveria ser, essa carta à igreja em Éfeso deveria ser endereçada aos líderes, aos presbíteros, mas ela foi endereçada ao anjo, às estrelas, aos servos, aos mensageiros, aqueles que poderiam brilhar. Então, em uma situação, aqui foi uma situação anormal, que as estrelas precisavam brilhar. Quando as estrelas brilham, é sinal que não tem a luz da lua está fraca, né? Aí as estrelas estão ali brilhando. Em uma situação normal aqui, todo mundo tinha que brilhar. Os presbíteros, as estrelas, né, que eram os irmãos, os mensageiros, toda a igreja, num só fluir. Mas abandonaram, deixaram de lado. O que é abandonar algo, irmãos? É deixar de lado. O significado, né, eu até anotei aqui, mas não dá tempo também para ler para os irmãos, mas esse abandonar aqui, se você pegar ali o dicionário do Strong, né, até mesmo a palavra grega por abandonar, é o mesmo que deixar de lado, é o mesmo que deixar partir. É como se a igreja estivesse deixando o Senhor partir sem se importar. É como se tivesse ali uma dívida sem se importar com ela. É quase o mesmo significado de um marido divorciar-se da sua esposa, expelisse algo. Ou seja, não era algo aqui que eles estavam simplesmente, estou abandonando, não estou tendo forças, mas era quase algo ali ocasional de descaso. Você abandona, se eu deixar aqui, eu estou com esse copo, eu sei que ele traz benefício para mim, porque tem água dentro. Mas se eu ficar aqui, né, um dia, 2 dias, aí o copo está aqui, o benefício está aqui, mas está deixado de lado, está abandonado. Nós não podemos deixar o nosso Senhor de lado. Nós não podemos abandonar a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Esse aspecto gostoso de o homem para com Deus. Deus tem prazer em você e você também precisa ter prazer em Deus. Então a igreja aqui, irmãos, ela abandonou, deixou de lado, deixou partir. É sério ou não? Nós estamos falando aqui de uma igreja, de um filho, né, para com um relacionamento com o Pai, que é Deus. Aí o Senhor falou assim, olha, vocês precisam se arrepender. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta. Ou seja, por que Deus estava falando para os irmãos ali se arrependerem, para que a igreja pudesse se arrepender? Se eu faço algo contra alguém, se eu infringi algo, se teve uma infração, eu cometi algum delito, aí tem um bloqueio, tem um problema que precisa ser resolvido. Por exemplo, você atravessou o sinal de trânsito, recebeu uma multa. Então você tem algo. O Detran, né, ou outros órgãos, tem algo contra você. Aí você recebe uma notificação, aí confessa, né, que é você que estava dirigindo, você precisa preencher a notificação, devolve, daqui a um tempo vem a multa, que é o pagamento daquilo que você infringiu. Então, aqui a igreja, o Senhor falou assim, olha, eu tenho algo contra você. Se Deus, irmãos, falou que tem algo contra, é sinal que a igreja deixou de fazer algo que estava
ela estava fazendo algo que estava desagradando a Deus. Então o Senhor falou assim, olha, eu não importo com questão de obras, eu sei que vocês têm tudo isso, e são bons no que fazem, mas vocês não podem me abandonar, deixar de lado. É praticamente vocês fazerem tudo sem eu participar. Deus quer participar, irmãos, do nosso trabalho, Ele quer participar do nosso casamento, Ele quer participar do nosso relacionamento no cuidado para com os filhos, Ele quer participar no nosso serviço ao Senhor, Ele quer participar. Nós não podemos fazer algo sem Deus, deixar Deus de lado. Eu vou resolver as minhas questões. Não, Deus quer participar. Aí o Senhor falou, vocês precisam se arrepender. Os irmãos percebem como é sério isso? Se tem algo que, se eu cometi algum delito, eu preciso o quê? Eu preciso me arrepender. Aí o Senhor falou, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta. Ou seja, irmão, se eu não me arrepender da minha frieza para com o Senhor, talvez eu possa falar, olha, eu estou frio, né? Eu perdi o meu primeiro amor pelo Senhor, eu perdi aquele fogo, aquela reação minha. Não é só falar. Se tem uma infração, você precisa pedir perdão. A frieza espiritual, a falta de amor para com o Senhor, para com as coisas de Deus, é um pecado, irmãos. Os irmãos percebem isso? Que Deus estava falando para a igreja em Éfeso, vocês precisam confessar que vocês me abandonaram, que vocês me deixaram de lado. Tem tanto tempo que eu estou aqui, mas eu estou de lado, encostado, vocês estão fazendo as coisas para lá, para cá, para lá, para cá, mas vocês não estão fazendo com que eu participe de tudo isso. Vocês estão muito independentes. Irmãos, nós não podemos ser independentes. A nossa vida, a igreja, a família, os filhos, o trabalho, o dinheiro, tudo tem que ser em Deus e com Deus. Às vezes eu posso até falar, irmão, eu estou frio, eu posso até confessar, né? Meu primeiro amor, perdi aquela paixão, aquele fogo pelo Senhor. Mas precisa confessar e se arrepender. É o que Isaías fala, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Se eu estou frio, perdi o meu amor pelo Senhor, eu preciso confessar, Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero confessar a Ti, que eu deixei e tenho deixado o Senhor de lado nas minhas ocupações diárias. Às vezes eu faço no automático, até mesmo a minha leitura da Bíblia está somente entre eu e a minha Bíblia. Eu não tenho feito o Senhor participar. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos reagir rapidamente. Às vezes não temos forças. Por isso que o Senhor falou no versículo 7 do capítulo 2, né, de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então o Senhor falou que para dar manutenção, né? Para dar manutenção a esse amor, o que nos faz, irmãos, manter esse amor? É comendo, é se alimentando da árvore da vida, que se encontra, né, no paraíso de Deus. Hoje, irmãos, a árvore da vida, além de estar dentro de você, ela também é manifesta, ela é exposta nas reuniões da igreja, ela é manifesta e exposta por meio do falar profético. Por isso é que nós devemos amar a palavra profética, amar a vida da igreja, porque de um lado Deus é amor, Deus é a fonte, Deus é a origem, Deus é o fluir do amor, mas como e quando é que esse amor em mim ele é avivado ou reavivado? É quando eu recebo o encorajamento da palavra. Por isso que o Senhor falou, ao vencedor, se você quer vencer a iniquidade, quer vencer o amor que está se esfriando de quase todos, quer vencer tudo isso e ter um fogo queimando dentro de você, você precisa se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, que é hoje, irmãos, é a igreja hoje é a manifestação desse paraíso, manifestação desse reino. Um dia
aliás, hoje é a realidade, né, desse paraíso, a realidade desse reino. Um dia será a sua manifestação na era vindoura. Então nós devemos aproveitar bastante hoje, irmãos, a palavra profética que tem nos encorajado, para que o nosso amor pelo Senhor, novamente, né, sejamos avivados, reativados. Eu não posso deixar que esse amor fique de lado, fique abandonado. Por isso é importante a palavra profética. Todos os dias, à medida que eu posso, eu preciso ouvir a palavra. Tem muitas palavras. Concentre-se em algumas. Veja o que você pode, o que você consegue ouvir, mas não deixe de ouvir, porque ela vai te levar a amar mais o Senhor. Ela vai te preparar para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado que o Senhor está nos chamando a um arrependimento. Assim como o Senhor chamou a igreja em Éfeso, Senhor, tenha misericórdia de mim e também me chame, Senhor, nesta noite ao arrependimento, ao confessar as minhas fraquezas, as minhas friezas com respeito ao amor do Senhor. Senhor, eleva a minha temperatura espiritual. Ó Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o Senhor. Obrigado, irmãos. O Senhor abençoe todos vocês. Aleluia. buscar-te com fervor. Então novamente vou te dar todo o meu ser, como antes consagrar o meu viver. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor, para viver-te e ser um vencedor. Devo sempre tomar-te como alimento aqui e por comer-te transformado serei. Natureza divina e santa então terei. A todo abandono para assim ganhar Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele é tão precioso, eterno, sem igual, enfim, um tesouro inestimável dentro em mim. Faz-me viver o primeiro amor, Senhor. Faz-me viver o primeiro amor, Senhor. Faz-me viver o primeiro amor, Senhor.
amor, Senhor.